No último domingo, o Senhor nos trouxe uma palavra sobre a importância de reconstruir os muros. Alguns irmãos brincaram comigo e disseram: pastor, em uma semana você ensina a derrubar muralhas e na outra semana você ensina a reconstruir muros. Pois é, são coisas diferentes. Muralhas é aquilo que nos impede de avançar, e muros é o que nós precisamos. Para que, pastor, nós precisamos de muros? Por que nós precisamos de muros? Bom, é muito simples. Você mora numa cidade que o muro por si só se explica. Sim ou não? Eu não sei vocês, mas de vez em quando eu vou em alguma cidade do interior e eu digo para minha esposa: ó, essa cidade é tranquila. E a gente sabe se a cidade é calma ou não só pelo muro. Se tem muro, não é uma cidade tão simples. Agora, quando você não vê muro nenhum, você fala: isso aqui é muito tranquilo, não acontece nada aqui. Mas existem lugares que a gente chega e não tem só muro. Tem um muro, tem uma tela de arame farpado, tá? Tem uma outra coisa, como é que é? Cerca elétrica. E ainda tem uma placa escrito: cuidado, minha sogra morde. Quer dizer, já chegou arrumando briga, meu pastor. Dá uma segurada aí, Moreno. Mas pelo muro você sabe se aquela cidade precisa ou não de segurança. E eu não sei se você tem ciência, mas nós temos um adversário em comum, que não é o vizinho, que não é esse ou aquele. Você que está com a sua esposa do lado aí, dê a mão para o seu inimigo e diga a ela: eu te amo, meu amor. Mas não é esse o inimigo, não. O inimigo é o diabo. E quando ele chega num lugar que não tem muro, quando ele chega na vida de alguém, e esse alguém não possui muros ao redor de sua vida, fica muito fácil para o diabo entrar e fazer bagunça. Certa vez eu estava conversando com um homem e ele disse: pastor, eu não acredito em diabo, eu acredito somente em Deus. Eu disse a ele: é incoerente a sua fala e não é muito inteligente, porque Deus representa o bem, Deus representa o que é bom. Não poderia Deus representar os dois. Não tem como Deus ser bom e ser mal ao mesmo tempo. Não tem como Deus querer o seu bem e ao mesmo tempo querer o seu mal. Ele seria um Deus bipolar. Então, se existe um ser que criou, existe um outro ser para destruir, que é o diabo. Se existe um ser que dá paz e que tem na sua essência paz, há um outro ser que não tem paz e tem o oposto disso. Se existe um ser que preparou um lugar para você viver a vida eterna, existe um outro ser que também preparou um lugar para você viver a vida eterna, mas longe de Deus. Num lugar que eu não gosto nem de falar o nome, vou falar só a primeira letra: inferno. Segundo a Bíblia, esse lugar não é muito agradável, não tem ar-condicionado e o fogo queima 7 vezes mais do que o fogo aqui dessa terra. E diz também que lá não tem como morrer, porque a alma não morre. Você vai estar queimando pela eternidade. Então, o diabo, ele quer te arrastar para esse lugar. E quando você não possui muros ao redor da sua vida, o diabo entra e sai a hora que quer. E foi isso que nós aprendemos aqui no domingo. Você que não assistiu, já está disponível para você. Inclusive, o pessoal hoje da mídia aqui da igreja falou: pastor, você precisa falar do seu canal, né? Nós temos um canal onde nós evangelizamos, onde nós levamos a palavra de Deus. O canal tem só esse intuito: levar a palavra de Deus. Você pode me encontrar no YouTube, Melqui Siqueira. Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve lá. Lá estão todas as ministrações que nós ministramos aqui. Agora, às quartas-feiras também tem uma live, 12h30, para recarregar a bateria. Então, toda quarta-feira, live, 12h30 no meu canal. Você vai ser muito bem-vindo lá, tá bom?
Agora, por que nós precisamos de muros em nossas vidas? Porque, primeiro, um muro significa proteção. Sem proteção, as coisas simplesmente vão ladeira abaixo. Sem proteção, você fica instável. Sem a proteção de Deus na sua vida, o diabo faz o que quer. Sem a proteção, você não tem alegria. Sem a proteção de Deus, você não tem paz. Quem tem proteção tem paz. Quem é protegido por Deus tem tranquilidade, deita e dorme, sabendo que o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Agora, a segunda coisa que nós temos quando há um muro em nossas vidas é controle. Eu disse a vocês no domingo passado que quando tinha uma cidade murada, havia uma porta, e naquela porta havia um controle. Só entrava quem as pessoas daquela cidade permitiam entrar. Muitas vezes você não entende por que muitas coisas acontecem na sua vida. É porque você não tem controle. O diabo entrou e você nem viu. Saiu e você nem viu. Voltou de novo e você nem percebeu. Não há controle. E por que não há controle? Porque não há muros. E aprendemos também, entre tantas as coisas que aprendemos aqui no domingo passado, que ter muro representa ter separação. O muro separa. Você faz um churrasco no seu quintal e o muro diz quem pode ficar ali dentro e quem não pode. O muro diz quem é bem-vindo e quem não é bem-vindo naquele churrasco. Por isso, a necessidade de ter muros espirituais em nossas vidas contra o inimigo e seus demônios. Queridos, o problema é, se eu perguntasse aqui, quem quer ter muros em sua vida, em sua família, em sua casa? Todos nós, acredito que todos nós que tem um mínimo de consciência, iria levantar a mão e dizer, eu quero. Ter muros espirituais é muito melhor do que ter dinheiro. Porque não adianta ter dinheiro e não ter a proteção do Senhor. Não adianta ter dinheiro e não ter sabedoria. Não adianta ter dinheiro e não ter alegria para desfrutar daquilo junto com a sua família. Não adianta ter bens se você não tem paz. Então, é inteligente dizer, eu preciso de muros espirituais na minha vida. Agora, o problema nosso é que a gente até quer. A gente quer a proteção de Deus, a gente quer muros. Mas a gente quer ficar deitado eternamente em berço esplêndido, ao som e o mar da luz do céu profundo, esperando que Deus construa estes muros para nós. Nós queremos simplesmente não fazer nada. E queremos que o muro simplesmente surja do nada na nossa vida. E não é assim. Não pode ser assim. Se você quer ter muros na sua vida, a primeira coisa que você vai precisar é fé. Um mínimo de fé. Jesus disse que se a sua fé ela é pequena, Jesus vai dizer, mas pequena que tamanho? Porque se ela for do tamanho de um grão de mostarda, é minúsculo. Parece cara, é quase do tamanho de uma alpiste aquela semente do grão de mostarda. É minúscula. Mas Jesus disse, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente para você ver milagres acontecerem. Então a primeira coisa que você precisa é de fé. Eu estou falando aqui para pessoas de fé. Se você veio a este lugar nessa noite, você tem fé. Porque quando eu não tinha fé, escute-me, quando eu não tinha fé, eu não pisava numa igreja. Para você estar aqui nessa noite, como eu estava dizendo, você precisa de um mínimo de fé. Você precisa de um mínimo de fé. Eu vou ouvir coisas de Deus. Eu preciso, no mínimo, crer que Deus existe. E se tem alguém aqui que não crê que Deus existe, não acredita em nada disso,
ou se autodenomina ateu, eu queria dizer que você é muito bem-vindo aqui, muito bem-vindo, e respeito você pelo grau de amizade que você tem com essa pessoa que te convidou, porque eu jamais iria a um lugar onde não faz sentido para mim, mas por um amigo, talvez eu iria. Então, se você veio por um amigo, essa amizade de vocês vale ouro, preserve essa amizade aí, e mesmo não acreditando, que Deus te abençoe. E se falou amém, já é quase crente. Agora, fé é muito importante. E Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Cara, quando eu leio na Bíblia, tudo é possível ao que crê, tudo posso naquele que me fortalece. Existem muitos textos bíblicos que mostram que o tempo todo que é possível ter restauração na sua vida, é possível voltar a ser feliz, é possível voltar a ter motivação na vida, é possível ser liberto das drogas, é possível ser liberto do álcool, é possível ser liberto do jogo, da jogatina, que está arrebentando a rapaziada. Você que fica aí nas bets da vida, desculpa te dizer, na Inglaterra, onde foi inventados os jogos online, né? As apostas em times de futebol e esportes, lá já tem muitas clínicas de recuperação para viciados em jogos, mas eu lamento te informar, aqui no Brasil, isso só vai acontecer daqui uns 10, 15 anos, então meu filho, tu tá lascado, sai dessa antes que você venha falir toda a sua família. Fé é extremamente importante, mas não é tudo. Não é tudo. Quando eu leio esse texto que sem fé é impossível agradar a Deus, cara, tá aí uma coisa que é impossível. Na Bíblia tem muita coisa que é possível, mas tá aí um negócio que é impossível você agradar a Deus sem ter um mínimo de fé. Mas ela não é tudo. Ela não é tudo. A fé não é tudo. Por quê? Olha, vamos ler um texto lindíssimo. A carta de Tiago, irmão de Jesus, ele escreveu essa carta. Tiago capítulo 2, versículo 17, por gentileza. Coloca para mim aí, pode ser na NVI mesmo, isso. Assim também, a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está. Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de ação, está o quê? Está aí o motivo de que muitos de nós queremos coisas de Deus, queremos coisas em Deus, queremos Deus e não temos. Por quê? Porque temos fé, mas não temos atitude, não temos ação. Ah, eu tenho muita fé em Deus, tá? E o que você faz com isso? E aí, como dizem, e o Kiko? E agora? O texto vai dizer que a fé sem obras, sem ação, ela é morta. Então libera o tema para esse pessoal aí tirar foto e guardar na agenda do celular, e guardar para nunca mais esquecer. Fé e é o que você precisa ter para você ter muros e reconstruir muros na sua vida. Talvez existem áreas da sua vida que não estão mais muradas. Talvez existem áreas da sua vida que você precisa de muros. Talvez existem áreas da sua vida que você não tem mais alegria, não tem mais prazer nelas. E Deus está dizendo, olha, sabe por que isso está acontecendo? Porque o diabo está entrando e saindo. Mas se você usar a sua fé e a ação, você vai reconstruir os muros. Neemias, ele tinha fé. Neemias tinha fé. Mas ele não era só com fé. Para ele reconstruir os muros de Jerusalém, ele não precisou somente de fé, ele teve que ter ação.
Neemias teve que sair da Babilônia, ele estava num bom lugar. Neemias tinha uma excelente profissão. Neemias tinha acesso a serviços que outros não tinham. Neemias servia o rei da Babilônia, ele servia o cara da época. Mas ele não olhou para isso, ele não olhou para o seu conforto, ele foi para a ação, ele sai da Babilônia, ele viaja para Israel, ele viaja para Judá, exatamente em Jerusalém, e quando ele chega lá, ele vai agir. Nós queremos reconstruir muros, mas achando que isso é só fé, achando que só por vir à igreja, os muros vão ser reconstruídos. Lamento te informar, não vou te enganar, não vão. Os muros não vão ser reconstruídos na sua vida pelo simples fato de você estar aqui. Qualquer pessoa pode estar aqui, mas o que o texto está dizendo para nós é: uma fé sem ação, ela é morta. Ah, eu tenho fé, mas eu não oro. Como é que os muros espirituais vão estar sendo reconstruídos na sua vida se você não ora? O que é orar? Falar com Deus. Ah, eu tenho muita fé, pastor, mas eu estou pedindo a Deus, eu estou pedindo a Deus para arrancar de mim o vício da cocaína. Vou falar com alguém aqui. Deus não arranca vícios de ninguém. Como é que é, pastor? Não arranca. Porque vício traz prazer. Prazer é o que a carne quer. Se você quer agradar a Deus, você precisa dizer não para a carne e dizer sim para o Espírito. Aprendemos sobre isso esses dias. Então, se você quer que Deus se agrade de você, você tem que dizer não para o vício. Como que é ser liberto das drogas? Como é que faz para ser liberto de drogas, de vício, de prostituição, de pornografia, de tudo mais que está rondando a nossa época e que tem arrastado homens e mulheres para o inferno? Alguns vivendo o inferno já na terra. É isso que é o mais triste ainda, porque se o cara pelo menos vivesse bem aqui e depois fosse passar a eternidade no inferno, ainda ia poder dizer: não, mas pelo menos eu vivi alguma coisa boa na terra. Tem gente que não está vivendo nada de bom na terra e ainda vai para o inferno, para acabar de lascar tudo. Como é que faz então, pastor, para vencer os vícios? É dizer não. Dizer não todos os dias. Quando você tem fé e tem ação, qual que é a ação, pastor, nesse caso? Dizer não. A ação é falar não quero. A ação é desinstalar todos os aplicativos de jogo do seu celular. A ação é aquele amigo seu que você sabe, seu malandro, que se você sair com ele, você vai beber. A ação é dizer para ele: não vou mais. A ação é dizer para aquele cara que você sabe que ele vai usar cocaína e você não vai aguentar. A ação é dizer: eu não ando mais com você. Isso é ação. Não basta ter fé. Não basta dizer: ai, Deus vai me libertar. Deus não vai te libertar se você não tiver ação. O texto bíblico diz isso, não estou inventando. O texto que nós lemos diz isso. Ele diz: a fé sem ação, ela é inválida. E isso serve para todas as áreas de nossas vidas. Se você tiver fé, mas não tiver atitude em qualquer área, você não vai viver o melhor de Deus. Vai passar anos e anos dentro de uma igreja, vai se desestabilizar, vai se frustrar, vai dizer: ah, eu fui crente tanto tempo e nada aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Porque tu era um preguiçoso. Tu sabias falar de fé, mas não sabia agir. Tu falava que tinha fé, mas não tinha ação. E aí as coisas não acontecem. Mas nesta noite a coisa vai mudar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está abrindo os olhos de pessoas aqui. O Espírito Santo está dizendo para algumas pessoas: ei, você está entendendo agora por que não estava acontecendo? Então vai começar a acontecer a partir de hoje, porque a partir de agora você vai colocar ação na sua fé e vai ver Deus agir. Aleluia! Oh, glória! Uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira, ela é evidenciada por ação.
Uma fé verdadeira, ela gera ação. Um homem de fé, ele sabe que ele precisa, oh glória, colocar o pé na água. Como que vai ser depois, ele não sabe, mas ele vai agir. Eu vejo a história de Pedro aqui. Está lá, alta madrugada, Jesus andando sobre as águas. Na hora que Jesus aparece próximo ao barco, os discípulos ficam doidos, gritaram. Eu fico imaginando um monte de homem gritando de madrugada. Um fantasma. Que coisa meiga. Se eu sou Jesus, eu já falo, se fecha. Aí o cara vai e começa a gritar, daqui a pouco Jesus chega perto. Aí alguém diz, é o Senhor. Aí Pedro fala assim, és tu mesmo, Senhor? Sou eu, seu frangote, seu medroso, frouxo. Se é o Senhor, então permita-me andar sobre as águas. Jesus diz, vem. E o que Pedro faz? Pedro não fica no barco dizendo, eu creio. Pedro não fica no barco dizendo, não, eu creio, Senhor, eu creio. Ele crê, mas ele mete o pé na água, irmão. Ou seja, quando se mistura esses dois elementos, até água vira concreto, guerreiro. Você está entendendo a palavra de Deus? Quando se mistura fé e ação, até água vira concreto, dá para pisar em cima. Talvez até hoje faltava ação só, guerreiro. Fé você já tem bastante. Fé você já tem bastante. Agora vamos agir? Vamos colocar o pé na água? Vamos fazer o que tem que ser feito? Quantos creem na palavra do Senhor? Agora, eu olho para a vida de muitas pessoas. E aqui nessa noite, pode ser que hoje ou amanhã ou nos próximos dias, o diabo vai falar algumas coisas com você, o seguinte, falando, que é isso? Fé é só você acreditar, mano. Fica quietinho na sua aí que vai dar certo. Acredita que vai dar certo. Irmão, o diabo pode falar o que for, mas se você estiver ouvindo o Senhor, você vai pedir instrução para o Espírito Santo, vai dizer, Deus, como que eu devo agir aqui? Deus está falando para a gente fazer o quê? Ter fé e ação. Agir, sim ou não? Aí amanhã sabe o que você faz? Você vai mandar mensagem para um monte de gente perguntando o que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque você é uma anta. Você fica pedindo conselho para os outros. É você que está na situação. É você que tem que saber para onde você vai, para onde você quer ir. Não é os outros, não. Os outros estão muito ocupados com os problemas deles, sabia? A gente tem que parar com esse negócio de querer que os outros decidam nossas ações. Você sabe o que tem que fazer? Então faz. Você sabe o que tem que arrancar? Então arranca. Você sabe o que tem que parar de fazer? Então para. Você sabe o que tem que começar a fazer e não começa. Não fica, e aí fulano, o que você acha? Tá carente, irmão? Tá carente, guerreiro? Tu tem que ficar perguntando para os outros, tá carente, guerreiro? Se fecha. A vida é dura para quem é mole. Quando nós lemos o livro de Neemias, se você for ver bem, não acontece milagres lá. Não tem milagre. O livro de Neemias não tem milagre. Se você for... O que é milagre? Milagre é o que só Deus faz. Isso é milagre. Milagre é algo que só Deus explica. E no livro de Neemias, você não vê isso. Você vê um homem motivado, um homem com fé, um homem com disposição, um homem com capacitação, um homem com um senso mínimo de liderança. E ele vai para cima e as coisas começam a acontecer. O muro de Jerusalém ficou no chão 141 anos.
durante 141 anos estava derrubado. 141 anos, o mato crescendo em cima. E agora vem um homem com fé, motivado. E ele faz aquele muro subir novamente em 52 dias. Isso não é milagre. Isso é perseverança, força, esforço, ação. Coisas que os outros só ficavam olhando. Talvez na sua família, todo mundo... mas se Deus está falando com você, Deus vai começar por você algo poderoso lá. Talvez todo mundo lá está desanimado. Talvez na sua casa está todo mundo desanimado. E tem muita gente, deixa eu dizer a você, tem muita gente deixando de experimentar uma vida top das galáxias, porque só fica olhando para quem está desanimado. Tira o olho de quem está desanimado, coloca o olho no Senhor e vai para cima, guerreiro. Deus vai te dar vitória. Existem dois tipos de pessoas: aquelas que vão ter histórias para contar, e aquelas que vão ficar ouvindo histórias a vida toda. Você precisa escolher de qual time você quer fazer parte. Existe aquele tipo de gente que, quando os cabelos estão brancos, deitado num leito de morte, ele está tranquilo e dizendo: Deus, eu estou pronto para ir, porque eu vivi o melhor que eu podia, foi maravilhosa essa vida. Mas existe aqueles que estão morrendo e estão falando assim: não me leva não, porque eu ainda quero viver mais um pouquinho. De qual time você quer fazer parte? Ei, pastor, eu posso decidir daqui a um ano? Pode. No problem, my friend. Eu posso decidir semana que vem? Pode. Fica mais uma semana aí, sendo rodo, pano de chão, no rodo do diabo. Pastor, eu posso decidir isso daqui 10 anos? Pode. Fica mais 10 anos, vivendo derrota atrás de derrota, porque na sua vida não tem muro e o diabo deita e rola. Mas eu sinto que hoje é uma noite de decisão. Eu sinto que hoje é uma noite que Deus está falando com algumas pessoas. Eu sinceramente não tenho noção para quantas pessoas eu estou pregando. Talvez uns 5, 10, 15 no máximo, não sei. Mas eu sei que Deus só precisa de um, hein? Deus só precisa de um, sabia? Era só um, era só Neemias, cara. Era só Neemias. Deus precisa apenas de um Neemias. Decida nessa noite ser um Neemias na sua casa. Decida ser um Neemias na sua igreja. Decida ser um Neemias onde você estiver. E você vai ter testemunhos para contar, aleluia. Oh meu Deus, mistura o seu aplauso com glória a Deus aí, senão não vale nada, moreno. Tiago capítulo 2, versículo 26, a continuação e o encerrar, o fechamento desse texto. Olha o que Tiago diz. Portanto, ele está dizendo, da mesma forma que o corpo sem espírito está morto, quando o espírito sai de um corpo, acabou. O espírito é a vida. A alma é a fonte das nossas decisões, dos nossos prazeres, das nossas emoções. Mas o espírito é a vida. Quando Deus faz o homem, o texto diz que ele sopra sobre o seu espírito. Ezequiel, na visão do vale de ossos secos, ele profetiza, e o vale que estava cheio de ossos se torna em homens de pé. Mas o texto é claro em dizer, mas lhe faltava o espírito. Eles tinham carne, tendões, ossos, tinham tudo, mas não tinham vida. E aí Deus diz a Ezequiel, profetiza sobre eles, ó filho do homem, profetiza o espírito. E quando ele profetizou o espírito, entrou neles vida, e aqueles ossos secos voltaram a reviver. Agora, o que ele está dizendo é, da mesma forma que o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. Meu Deus, deve ser constrangedor saber que a minha fé está morta.
Eu não queria estar no seu lugar para ter essa constatação de que tudo que você acredita e nada é a mesma coisa, já que se não há ação, não tem vida. A fé, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, a sua fé está morta. Mas eu tenho uma notícia da parte do mesmo Deus para você. Você dá muita sorte, porque você está num ambiente onde o Deus que concede vida está, e Ele quer hoje vivificar a sua fé. Você não vai ter mais uma fé morta, não vai ser só de palavras, não vai ser só de falácia, agora vai ser uma fé demonstrada em ação. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: tem fé e está fazendo. Por isso Deus está abençoando. Decida isso nessa noite. Se eu fosse você, levantava a sua mão para cá. Recebe uma fé viva em um nome de Jesus. Comece a receber uma fé viva a partir de hoje. Uma fé que quando o diabo olhar para você, ele vai dizer: vixe, aqui não tem como, aqui não tem mais jeito, porque agora ele está fazendo algo que Deus mandou, e eu não tenho mais poder para entrar na vida dele. Há muros agora sobre a vida dele, sobre a vida dela. Se você recebe isso aí, glorifica o nome de Jesus. Oh meu Deus, aleluia. Quando eu olho para Neemias, quando eu olho para o livro de Neemias, para a história de Neemias, eu vejo esforço, eu vejo propósito. Primeiro propósito, é um homem que tinha um propósito. Ele queria ver os muros restaurados. Como eu preguei aqui no domingo passado, muros representam vergonha. Uma cidade daquela época que não tinha muros era uma cidade humilhada. E inclusive Neemias cita isso no primeiro capítulo do seu livro. Ele cita: a cidade estava passando por grande humilhação. Era um homem que tinha um propósito. Qual era o propósito de Neemias? Ele sabia o que ele queria. Ele queria os muros construídos. Eu vejo que, por que muita gente não tem ação? Porque não tem propósito. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar está ótimo. Você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa ter objetivo. Não é porque, ai meu Deus, tem que falar isso, Senhor, vou falar então. Não é porque na sua família todos os casamentos dão errado que o seu vai dar errado, morena. Você tem que ter propósito. No meu não vai, o meu vai dar certo. Eu vou inspirar o meu marido, eu vou chamar meu marido, nós vamos conversar, eu vou fazer, eu vou contribuir com alegria, eu vou dar um show desse moreno. Muitas vezes o que falta é só namorar e a pessoa está orando. É só dar um beijinho nele que resolve as coisas. Já falei sobre isso. Ele não merece. Ele não merece. Ele não merece. Ele não merece. Baseado nisso, você, além de ter um casamento derrotado nesta vida, baseado nessa tese, tu vai para o inferno. Se você é desse tipo de gente que só faz as coisas para quem merece, você vai para o inferno. Jesus disse isso. Jesus disse: perdoa as minhas ofensas, assim, ou seja, da mesma forma que eu perdoo. Aí a pergunta é: você merece o perdão de Deus? Quem aqui tem coragem de levantar a mão e dizer: eu mereço o perdão de Deus? Eu não tenho coragem. Agora a pergunta é: se você não merece o perdão de Deus e Deus te perdoa, por que você faz as coisas para os outros só quando eles merecem? Se for nessa linha, tu tá lascado. Mas eu volto para Neemias e eu vejo nele propósito. E é o que falta. Falta propósito no casamento, falta propósito na família, falta propósito, principalmente, eu falei, comecei pela terceira, mas está errado. Falta propósito na sua vida espiritual, porque já que ela rege todas as áreas, falta propósito.
Quem você quer ser em Deus? Quem você quer ser em Deus? Quem você quer ser neste mundo? Que história você quer que as pessoas contem sobre você? Se eu perguntar para você, qual história que você, se você pudesse ouvir uma história no dia do seu sepultamento, você está lá no caixão, o que você gostaria que as pessoas falassem a respeito de você? Uma palavra, ela foi uma boa pessoa. Eu gostaria de ouvir, ó, pessoal, está se mexendo aqui, ó. Tá vivo. Queria ouvir isso. Mas falando de forma mais simples, que história que você quer que os seus netos contem ao seu respeito? Que história você quer que os seus filhos contem ao seu respeito? Ah, papai foi um fracassado. Papai, que Deus o tenha em bom lugar. Mamãe, sangue de Cristo tem poder. E quando que você decide? É hoje. É hoje. Sexta-feira, 24 de abril. O dia em que, você pode até escrever isso, 24 de abril, sexta-feira, o dia que eu decidi que os meus netos iriam contar uma história diferente ao meu respeito. Um dia que eu decidi que a partir daquele dia Deus ia ser glorificado na minha vida, por aquilo que as pessoas iriam olhar e ver. Um dia onde eu decidi que a minha fé não ia ser uma fé reclusa, uma fé paralisada, uma fé baseada em princípios religiosos, uma fé baseada em liturgias, em homilias. Não, naquele dia 24 de abril de 2026, eu estava naquela igreja, ouvindo aquele pastor, que tinha hora que ele estava cheio da graça, tinha hora que ele estava cheio de graça, mas ele estava pregando a palavra do Senhor, e eu decidi naquele dia que a minha vida teria um propósito, e eu estou aqui para testemunhar o que Deus fez alguns anos depois. Essa é a história que você pode contar. Você pode continuar sendo o mesmo. Você pode continuar sendo a mesma pessoa. Você pode continuar, eu não tenho nada a ver com a sua vida, querido. Eu estou apenas aqui dizendo o que Deus mandou dizer. Mas você tem a oportunidade de virar o jogo. Mas pode continuar do mesmo jeito. Mas eu acho que Deus não trouxe uma palavra aqui nessa noite para meia dúzia de pessoas. Deus trouxe uma palavra onde muitas pessoas irão pegar e irão dizer: eu vou mudar essa história, eu vou mudar essa situação. A minha fé vai ser uma fé com ação. E Parelheiros nunca mais vai ser o mesmo, porque pessoas decidiram ser diferentes para a glória de Deus. Oh, meu Deus, aleluia. Eu já estou encerrando. O que precisa, pastor, para viver essa reconstrução de muros? Já falamos que fé é necessário, mas antes da ação, existe algo que sem isso você não chega a lugar nenhum: decisão. Neemias, ele ouve sobre Jerusalém, ele se entristece, ele fica durante um tempo orando, jejuando, ele diz na carta, no livro dele. Mas em um determinado momento ele decide. Qual foi a primeira decisão? Eu vou falar com o rei. Quando o rei dá a ele as cartas, quando o rei dá a ele a possibilidade, ele decide sair do seu serviço, tirar licença. Foi isso que ele fez. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver que no capítulo 11, se eu não me engano, ele retorna para a Babilônia. Quando ele retorna, a coisa bagunça lá, depois ele tem que voltar de novo. Fizeram até uma sala para Tobias dentro do pátio do templo. Vê se pode um negócio desse. Os caras estão tirando, tá não? Agora,
Decisão é o que falta. Não basta querer. Porque querer, todos querem. Se eu perguntar aqui, quem quer ter uma vida maravilhosa? Só quem está dormindo que não vai levantar a mão. Até por isso a vida não muda, porque só vive dormindo. A Bíblia diz que aquele que ama o sono empobrece. Dorme demais, vai ficar pobre. Decisão. Você precisa de decisão. Eu olho para a história de Neemias, eu vejo fé? Vejo. Mas eu vejo propósito. E eu vejo decisão. Eu olho para a história desse homem que reconstruiu muros, e eu não vejo só propósito e decisão. Eu vejo esforço. Em um determinado momento da fala dos inimigos de Neemias, eles vão dizer assim: será que eles vão conseguir resgatar alguma coisa daquele monturo de pedras queimadas? A situação não estava boa não. Não tinha uma fábrica de tijolo para eles. Tava só entulho. É necessário esforço. Quando você vai ler tem uma parte lá do livro de Neemias, eu acho maravilhoso. O texto diz: e fulano, não vou lembrar o nome dele agora, também não sou obrigado a lembrar de tudo, não é verdade? Mas ele diz: e fulano reconstruiu aquela parte com a ajuda de suas filhas. Que mais? Eu olho para Neemias, eu vejo fé, mas eu vejo suor. Eu vejo suor. Quantas pessoas querem vencer, mas não quer suar? Que mundo que você vive? Que você está numa guerra, numa luta, você sobe num ringue e fala assim: eu não posso suar. Vai jogar um futebol? Não, hoje eu não posso suar. Não, tem que suar, meu irmão. Deus disse a Adão: você vai comer do suor do seu rosto. Suor é algo necessário. E suor só vem depois de esforço. Eu olho para Neemias, eu vejo sofrimento. Imagina reconstruir uma muralha. Isso é sofrimento, cara. É sofrimento. Dá sofrência esse negócio. Agora, a maioria de nós quer vencer, mas não quer sofrer. Quer viver uma vida top das galáxias, mas não quer passar por dificuldade. Tem uma geração aí, a geração B. Interprete como você quiser. A geração B só quer agora home office. Tem que pegar ônibus para ir trabalhar? Não quero não. Eu olho para Neemias reconstruindo o muro, tem trabalho. E trabalho é ação. Tudo que eu falei aqui é fruto de ação. Só a primeira palavra foi fé. O resto é tudo ação. O resto é tudo atitude. O resto é se mexer. Você precisa se mexer. Você quer ser cheio da presença de Deus. O que você está fazendo para isso, guerreiro? Aí eu estou orando. Só. Aí eu quero ser uma pessoa que leva a palavra de Deus. Tá bom. Quantos capítulos, aliás, quantos livros bíblicos você lê por semana? Outros, aqui em Parelheiros não tem isso, graças a Deus. Aqueles que falam assim, a irmã que fala: pastor, ora por mim. Ora por mim, pastor, eu estou precisando de um emprego, ora por mim. Eu oro e você não manda currículo, né? É o crente 6 horas. 6 horas por mim. Tem que ter ação, guerreiro. Tem que cair para cima da batalha e dizer: Deus vai me dar a vitória. Mas você tem que entrar na batalha. Eu quero concluir dizendo que a fé sem ação é uma fé apenas de palavras. Não transforma o comportamento, não produz resultado e não resiste às provas. Eita, é forte. A fé sem ação é uma fé de palavras apenas, não transforma o comportamento, não produz resultado e não resiste às provas.
A maioria, quando acontece qualquer situação que tira ele do eixo, já pede arrego. Tá tudo indo bem no trabalho, o chefe chegou e fez uma cobrança mais dura, vou pedir as contas. Cresce. Não pode ter uma correção, tomar um puxãozinho de orelha, já está depressivo. O que foi? Fulano falou isso de mim. Não resiste às provas. É uma fé que quando encara qualquer situação, ela afina. Essa é a fé morta. Eu quero encerrar liberando uma palavra sobre a sua vida mais uma vez. Vai ter propósito a partir de hoje. Eu creio. Vai ter propósito. Mas não é só isso. Vai ter esforço. O amém foi fraco. Se você está entendendo a palavra, você tem que falar assim: eu vou fazer isso aí. Vai ter propósito e vai ter esforço. Vai ter lágrima. Vai ter trabalho duro. Mas também vai ter resultados e transformações visíveis para o diabo ver e para qualquer um ver. Oh, glória! No domingo passado, eu citei só um pedacinho disso que eu vou falar agora. Um bloco de cada vez. É assim que se reconstrói um muro. Ok? É um tijolo de cada vez. Mas eu pergunto, se Neemias tivesse colocado um tijolo por dia, quanto tempo esse muro estaria pronto? Eles estariam construindo ele até hoje. Então, querido, aprenda uma coisa. É um tijolo por vez. Mas é muitos tijolos por dia. O que significa isso, pastor? O que você quer dizer com isso? Você falava palavrão? Então agora você vai bater na sua boca várias vezes durante o dia para você não falar mais. Você luta contra as drogas, você vai ter que lutar mais. Quantas vezes um leão aparece na sua frente? No jogo, nas drogas, na prostituição, ou independente de qual seja a sua dificuldade. É a quantidade de vezes que você vai ter que resistir. Tiago é um livro, é uma carta poderosa. Se eu fosse você, lia também. Aproveita para ler a Bíblia inteira, que você vai ficar top. Tiago vai dizer o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem crente querendo culto de libertação na Lírio. Você acredita nisso? Pastor, não vai ter culto de libertação. O seu vagabundo, culto de libertação é todo dia, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, rapaz. Culto de libertação é da hora que acorda, da hora que vai dormir. Falando não para o pecado, falando não para o diabo, falando não para os prazeres da carne, falando não para aquilo que vai te levar para o inferno e que vai fazer com que os muros continuem derrubados da sua vida. É dizer não todas as horas. Não é uma vez por dia, é várias vezes. Quantas vezes o diabo bater na sua porta, é a quantidade de vezes que você tem que dizer para ele aqui não. Então comece por um tijolo, comece por uma ação. Se você é grosso, muda isso. Mas é um hábito, pastor. Eu dou coice nas pessoas assim, sem querer. Pois é, muda isso. Na hora que você for dar um coice, você vai dizer: pastor, eu não aguento. Eu sou o tipo de gente que parece que eu ando com granada na mão. Qualquer coisa que as pessoas fazem, eu já arranco a granada, aí já solto o pino e na pessoa. Pois é, vira o jogo. Pega essas granadas agora, ó. Aí você vai, aí você lembra: eu não posso. De novo.
catou a granada e... lembrei. Pastor, eu vou ter que engolir sapo. Vai engolir sapo, vai engolir granada, vai engolir baleia. Engole o que tiver que engolir. Mas aprenda a dominar você, para você ser uma pessoa que vai ser gabaritada por Deus. Domínio próprio. Eu não sei qual é o problema que você carrega, que impede você de viver o que Deus tem. Mas o que o Espírito Santo está dizendo é: comece a fazer todos os dias. Comece a mudar todos os dias. Daqui a pouco você nem vai se reconhecer mais. Precisamos estar dispostos a pagar o preço para ter muros ao redor de nossas vidas. Tem que estar disposto. Você não pode olhar para as pessoas. Tem gente aqui que precisa mudar de vida, e não é amanhã. Deus não te trouxe aqui para mudar a sua vida no próximo culto. Tem gente aqui que precisa mudar de vida hoje. E sabe que precisa disso, mas vai ficar pensando em pessoas. Ai, mas o que meu esposo vai dizer? Ah, mas o que os meus amigos vão dizer quando eu falar para eles que eu entreguei minha vida a Deus? O que eles vão dizer? Ei, enquanto você se preocupar com o que as pessoas vão achar, você vai continuar no mesmo lugar. Mas se você se preocupar a partir de hoje com o que Deus vai achar de você, ei, a sua vida muda radicalmente. E essas pessoas vão olhar para você um dia e vão dizer: uau, eu quero a mesma coisa, aleluia. Não dá para ir embora. Quem quer reconstruir muros não pode ir embora. Neemias não tinha essa opção. Ah, fiquei chateado, estou indo embora. Ah, não estou legal hoje, estou indo embora. Não tem essa. Não tem escapatória, não tem dois caminhos. Não tem a opção A e B. Não tem o plano B. É só o plano A. Eu preciso de uma nova história, eu preciso de uma nova vida, eu preciso mudar nisso. Eu vou ser melhor para a glória de Deus. É o plano A. Irmão, quem tem o plano B nunca confiou no plano A. Vou repetir: quem tem plano B nunca confiou no plano A. Por isso que não dá certo, vive titubeando. Não há espaço para malandragem na construção e na reconstrução de muros. Vou repetir isso também. Não há espaço para malandragem na reconstrução dos muros da sua vida. Não dá para fazer de conta, porque você até pode disfarçar para o pastor, você pode disfarçar para sua esposa, você pode disfarçar e mentir para o seu marido, mas o diabo está vendo e ele sabe que ele pode entrar e sair a hora que ele quiser. Deus está vendo que você não tem aliança com ele, então não há espaço para malandragem. Ou você é ou você não é. Ou você está disposto a unir a sua fé e a sua ação para reconstruir muralhas, ou a coisa não vai continuar do mesmo jeito. Mas eu acredito que você está ouvindo a palavra de Deus. Eu acredito que o Espírito Santo está pregando dentro de você. Há uma esperança nascendo, há uma chama se acendendo, há um novo chegando. E talvez o diabo diz para você: você já ouviu essa palavra, mas talvez aquele dia você não deu crédito. Hoje você está ouvindo e dizendo: é isso que vai acontecer na minha vida. E Deus vai fazer acontecer se você ouvir e fazer e praticar a sua palavra. Ah, querido, você precisa querer mais que todo mundo. E aqui é a última fala. Você precisa querer mais do que eu. Eu não posso querer mais do que você. Eu quero sim que vocês sejam diferentes. Eu quero sim que você seja uma pessoa diferente. Eu quero sim que as pessoas olhem para você e digam: uau, o que aconteceu com o Samerson? Uau, o que aconteceu com a Késia? Uau, o que aconteceu com a Maria, com o José? O que aconteceu? Meu Deus, eu quero isso. Mas deixa eu dizer, você precisa querer mais do que eu. Se você quer ser uma bênção nas mãos de Deus, você precisa querer mais do que o seu pastor. Você precisa querer mais do que a sua esposa. Você precisa querer mais do que o seu marido. Você precisa querer mais do que seus filhos, mais do que seus pais. Quem quer tem que querer mais. E se você quer muito, mas muito mesmo, se você entendeu a palavra e quer sim ter fé e ação a partir de hoje, para ver os muros reconstruídos em sua vida, mesmo sabendo que vai ter dor, lágrima, confronto, esforço, sair da inércia, mesmo sabendo disso, se você quer, levanta a sua mão. Eu quero terminar liberando algumas palavras sobre a sua vida, e aqui a gente encerra.
O Espírito Santo, se você quer mesmo, o Espírito Santo vai colar ao seu lado a partir de hoje. Se o Espírito Santo perceber verdade em você, se o Espírito de Deus olhar para você e ver verdade, Ele vai colar do seu lado. Isso é o Paracleto, aquele que anda do lado. Se Ele vai colar do seu ladinho, Ele vai começar a orientar você. Você não vai precisar mais de ficar tirando dúvidas com pessoas. Você vai ouvir do próprio Deus o que fazer, o que não fazer, e a sua história começa a mudar. Você vai começar a dizer: ah, Senhor, agora eu não vou só mais orar, eu vou também agir. O Senhor vai te ajudar, o Senhor irá à frente das suas guerras, o Senhor te dará vitória, e você só precisa dizer nessa noite: eis-me aqui. Uau! Glórias a Deus! Que bênção que você chegou até aqui. Eu espero que tenha sido muito edificante esta palavra para o seu coração. E eu peço a você gentilmente que compartilhe esta palavra com alguém que você sabe que vai precisar ouvi-la. Também te peço para deixar aquele like abençoado e, se não é inscrito no canal, se inscreva, porque tem muita coisa boa para você, tá bom? Deus te abençoe. Vai ficar algumas recomendações aqui ao lado também. Aproveite, desfrute daquilo que Deus tem para a sua vida. Beijo, gratidão.